E aí pessoal, tudo bem? Então, há um tempo atrás eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você ver, falando sobre os principais podcasts pra vocês conhecerem, né? Podcasts que eu consumia e que eu recomendava. Bom, já faz um bom tempo esse vídeo, né? E eu decidi fazer uma nova versão, uma lista 2.0 com novos podcasts que eu estou consumindo muito mais agora, até baseado nas minhas mudanças em termos de escolhas do que estudar, do que não estudar dentro da psicologia. E hoje eu vou indicar pra vocês 10 podcasts, do 10º ao primeiro que eu mais recomendo, para que vocês estejam conhecendo. Eu super gosto de fazer esse tipo de lista, porque ao contrário do que muitos profissionais podem pensar, eu acho que vale muito a pena a gente divulgar o trabalho de outros colegas, que talvez até estão fazendo um trabalho mais profissional, ou eu não diria nem mais profissional, mas um trabalho um pouco mais complexo do que a gente. Eu, por exemplo, ainda não tenho um podcast. Desde o vídeo passado vocês cobram, mas por conta da minha rotina tem sido difícil. Mas eu vou indicar 10 podcasts de colegas, admiro muito, que são referências para mim, ou de instituições que trazem conteúdos muito bons sobre psicologia. Então, se você gostou desse tema, já peço que deixe o like e vamos para a lista. Bom, eu estabeleci alguns critérios para elencar essa lista. Primeiro, eu não posso ter citado no vídeo anterior. Então é até bom que você veja o vídeo anterior, porque muitos podcasts que eu citei lá, eu não vou citar aqui, e é até um complemento a esse vídeo também. Segundo, tem que ter no mínimo 20 episódios. Não adianta eu indicar um podcast que acabou de começar, que não tem nem 20 episódios, você vai consumir tudo em uma semana e ponto final. E o terceiro critério tem que estar continuamente produzindo. Também não pode ser um podcast que produziu episódios lá atrás, ano passado, e esse ano não produziu nenhum. O quarto critério é que tem que ser um conteúdo muito bem embasado, e quando eu digo embasado, eu falo embasado cientificamente, tá? Ou que agregue valor para a vida das pessoas. Não somente estudantes e profissionais de psicologia, pessoas que gostem de psicologia, que gostem de saúde mental e que queiram entender melhor sobre o tema. E o quinto e último critério é que tem que ser relacionado à psicologia ou à neurociência, ou trazer convidados que falem sobre esses temas, porque às vezes é um podcast que não necessariamente é de psicólogos, é de neurocientistas, mas que dá espaço para essa classe profissional poder falar sobre os seus conhecimentos. Beleza? Então, sem mais delongas, eu já me estendi muito nessa introdução, vamos falar sobre os 10 principais psicólogos, podcasts que o Pedro Psicólogo escutou nesse ano 2023 e que recomenda que você conheça. O primeiro deles, né, o 10º, na verdade, na lista de preferência, é o Neurocast. Esse é um podcast de neurociência da Universidade Federal do ABC Paulista. Eu vi que o carro-chefe deles não é o YouTube. Existe o canal deles, eu vou deixar na descrição, mas é melhor você acompanhar o podcast que eu estou indicando, né, os episódios, pelo Spotify. Lá você vai achar mais episódios e, pelo que eu observei, é lá que eles alimentam mais o podcast. Então, você vai ver temas sobre neurociência, você vai ver temas de uma forma bem dinâmica, bem divertida, sobre aspectos do cérebro e como esses aspectos cerebrais impactam no comportamento humano. Então, é o 10º lugar, Neurocast. O segundo podcast, o 9º lugar que eu queria indicar para vocês, é o podcast Psicologia Sincera, da Ana Luísa Braz e Ana Teresa Cavalcante. Nesse podcast, você vai ver temas sobre autossabotagem, sobre dificuldades no relacionamento, sobre questões da solidão, sobre questões de carreira. É meio que na mesma vibe que o meu canal. Ela fala um pouco sobre tudo, elas falam um pouco sobre tudo, e existem vários episódios super interessantes que eu super recomendo. O último episódio, no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi Termino ou Não? Eis a questão. Então, é um episódio que elas vão falar um pouquinho sobre quais critérios você deve avaliar, você deve julgar, para decidir se você continua um relacionamento ou se realmente já se desgastou a ponto de encerrar o ciclo. É um podcast bem leve e a proposta delas é falar sobre psicologia e sobre comportamento de forma bem acessível para todos os públicos. Então não se restringe para quem é estudante ou profissional da psicologia, valendo muito a pena que você, que é apenas um leigo na área, possa acompanhar também. O 8º podcast que eu queria indicar para vocês é o podcast Terapia no Dia a Dia, da psicóloga Bianca Garcia. Eu gosto muito desse podcast porque, ao contrário de alguns outros que eu vou indicar, existem episódios muito curtos, 3, 4 ou 5 minutos, em que dá para você matar rapidinho. Eu sei que existem pessoas que preferem os podcasts com episódios longos, das quais eu faço parte. Eu gosto muito de uma conversa mais longeva quando eu tô só escutando o podcast, mas existem pessoas que não gostam, que preferem episódios mais curtos, de 3, 4, 5 minutos. Então, esse podcast ele vai te atender. O legal é que a Bianca Garcia também é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então,
Então é uma abordagem que eu sigo, que eu já falo bastante aqui no canal, e se você gosta de temas relacionados a TCC ou da forma como a TCC se aplica na prática, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do podcast dela. A minha quarta indicação é o do psicólogo Jean Alessandro. Jean Alessandro Podcast. Esse cara é muito bom, principalmente quando o assunto é altas habilidades ou superdotação. Ele vai ter no podcast dele diversos temas relacionados à psicologia, à saúde mental, mas eu percebo que ele tem focado, ele tem nichado cada vez mais nesse tema da superdotação e das altas habilidades, que para muitas pessoas é algo muito bonito, é algo muito legal, né? Poxa, aquela pessoa é uma gênia, mas na verdade, muitas vezes traz algumas consequências a nível social. Ele vai falar sobre isso e vai trazer várias questões importantes para você ponderar se você se interessa por esse tema. Então, se você acha que tem ou conhece alguma pessoa que tenha superdotação ou altas habilidades, esse podcast vai ser especialmente legal para você. E, ressalto, não é só sobre isso que ele fala, ele vai ter temas de várias outras questões, tá bom? Em sexto lugar, eu vou indicar para vocês um podcast que não é necessariamente sobre psicologia, mas dá muito espaço, dá muita abertura para psicólogos, neuropsicólogos, cientistas do comportamento, neurocientistas, enfim. O Lutz Podcast, que é conduzido pelo Lutz. Eu não sei exatamente se o Lutz é um estudante de psicologia ou estudante de biologia, alguma coisa do tipo. Se você souber, inclusive, deixa aqui nos comentários, porque realmente eu não sei qual é a formação do Lutz, mas ele se declara como um apaixonado pelo conhecimento. Ele fala que o podcast dele é sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e ele sempre traz pessoas para falar sobre comportamento, sobre mente humana. Inclusive, muitos influenciadores da psicologia ou da neurociência que eu conheci através do Lutz. Tem um episódio que é o mais visto até agora, justamente com Eslen Delanogari, que é uma das minhas maiores referências atualmente no que tange a disseminação do conhecimento sobre hábitos, sobre comportamento humano, sobre neurociência, enfim. Então, eu recomendo muito que você veja esse episódio, é de 2 anos atrás. Eu considero que o próximo podcast que eu vou indicar, foram os principais podcasts que popularizaram o Eslen e alguns outros neurocientistas que estão em voga atualmente. Então, fica aí em sexto lugar o Lutz Podcast. E aí, o próximo podcast que fica em quinto lugar é o Sem Groselha Podcast, que é conduzido pelo Fermento. O Fermento, ele é meio que um humorista. Eu acho que o canal, o podcast dele, que é mais atuante até no YouTube e que você pode seguir também, foca não só em desenvolvimento pessoal, não só em psicologia, é um podcast de humor, mas ele consegue, de uma forma muito leve, trazer pessoas da ciência para conversar sobre comportamento, para conversar sobre aspectos da psique humana, e eu acho isso muito legal. É um outro podcast que deu muitas aberturas, né, para profissionais da psicologia ou da neurociência, e eu super recomendo. Lá você vai ver episódios não só voltados mais para a ciência, mas episódios de pessoas influentes na sociedade. Então eu acho que vale a pena você conhecer também o trabalho do Fermento no Sem Groselha Podcast. A minha próxima indicação, que vai ficar em quarto lugar, é o podcast da Eureka. Para quem não conhece a Eureka é uma rede de psicólogos, é uma plataforma de atendimentos também, que foi criada em 2017 por 3 jovens de Porto Alegre. Eu gosto muito do trabalho que eles fazem, principalmente no Instagram, de forma bem educativa sobre a psicologia, sobre comportamento, sobre relacionamentos, comunicação. Eles têm esse podcast em que vários psicólogos da equipe deles falam sobre diversos temas relacionados à saúde mental. Então, como eu já era um grande admirador do trabalho deles no Instagram, principalmente, eu fui procurar outros trabalhos em diferentes redes sociais. Eles também têm um canal no YouTube que é bem interessante, traz alguns vídeos bem instrutivos, e se você quiser, vale a pena conhecer também o podcast deles. Então, podcast da Eureka, quarto podcast que eu mais gosto e que eu mais tenho consumido. Bom, agora vamos entrar no meu pódio, né? O meu top 3 podcasts que eu acho que vale super a pena você conhecer. Em terceiro lugar, Psicologia na Prática, da querida Alana Anijar. Eu digo querida porque, embora ela não seja minha amiga e a gente não troque muitas mensagens, na verdade eu nunca nem falei com ela, eu consumo tanto conteúdo dela que eu me sinto até próximo a ela. É engraçado isso, né? Talvez você se sinta assim comigo também. Eu gostaria de deixar em terceiro lugar o podcast dela, primeiro porque é um podcast de muita qualidade, desde que ela começou lá atrás, há alguns anos atrás, eu não me recordo bem quando foi que ela começou, mas já faz um tempinho. Segundo, porque é um podcast mais voltado para profissionais da psicologia. Ela vai falar também sobre questões de saúde mental para o público leigo, mas eu tenho gostado muito dessa vertente, desse viés que
ela está seguindo de dar muitas dicas e sugestões para quem quer viver de psicologia. Então ela tem essa veia meio empreendedora que eu acho muito bacana e que eu tenho tentado desenvolver aqui no canal também. E por último, mas não menos importante, porque os episódios também são curtos, então para você que não gosta tanto de episódios tão longos, mas ao mesmo tempo não são tão curtos quanto outros que eu já indiquei. A média é algo em torno de 25 minutos. Então, poxa, é um episódio de uma série de humor, né? Vale super a pena e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que ela traz. Bom, em segundo lugar, a minha nona indicação, né, é o Wesley Delanogari Podcast. Eu já falei anteriormente que eu admiro muito o trabalho do Wesley. Gostaria muito que ele pudesse ver esse vídeo, né? Quem sabe a gente pudesse fazer alguma parceria, algo do tipo. O Wesley, ele é um dos principais expoentes da divulgação da neurociência, da divulgação do conhecimento da neurociência. Existem pessoas que não gostam muito dele, porque ele é muito voltado para desenvolvimento pessoal, para produtividade, para performance, e tem pessoas que têm uma certa ojeriza a essas questões. Mas é inegável que o cara sabe muito, o cara é doutor em neurociência, né? Tem vários artigos publicados e o podcast dele fala basicamente sobre isso, sobre neurociência, sobre comportamento. Eu acho muito legal também porque ele traz outros profissionais de outras áreas, tipo nutrição, tipo medicina, para falar sobre aspectos não só neurocientíficos, mas aspectos de saúde mesmo. Então vale super a pena você conhecer o trabalho do Wesley e, por tabela, o podcast que ele tem feito. É um podcast mais recente, inclusive, não tem nem um ano que ele criou o podcast dele. E se você quiser ver um episódio específico, eu recomendo muito que você assista o episódio 34, Psicologia Clínica, do Achismo à Ciência, em que ele traz um psicólogo chamado Jean Leonard, que é muito bom e que é um dos expoentes aqui no Brasil da psicologia baseada em evidências. Já falei sobre esse tema aqui no canal. Então, principalmente se você é psicólogo ou quer ser atendido por um psicólogo que baseia a sua prática clínica, o seu fazer profissional em abordagens baseadas em evidência, eu super sugiro e recomendo que você assista esse episódio. E agora, minha última indicação e, consequentemente, meu top 1 é o podcast Culpa do Cérebro, do biólogo e neurocientista Andrei Maier. O professor Andrei, ele é doutor também em neurociências e ele fala sobre como o cérebro impacta os nossos comportamentos, a nossa forma de agir. Lá você vai ver episódios sobre motivação, lá você vai ver episódios sobre atividade física, mas o meu episódio favorito, e seria o que eu recomendaria para vocês começarem, é o episódio que ele fala sobre vícios, a neurociência dos vícios, algo assim. Cara, esse podcast é o meu favorito porque, além do Andrei ser muito bom também, as pessoas que ele traz para conversar são excelentes. Eu acho até que supera o do Wesley, não porque tem uma qualidade superior, mas porque ele já tem um pouco mais de episódios e porque o carro-chefe dele parece que é isso mesmo, é podcast. Ele dá uma aula de 1 hora, 2 horas que você acha que são 10, 15 minutos. Passa muito rápido os episódios do podcast dele, de tão bom que é, sabe? De tanta informação que ele dá de forma bem embasada e ao mesmo tempo dinâmica. Não se torna algo cansativo, sabe? Não se torna algo pesado de assistir, de acompanhar, enfim. Fica aí a minha recomendação do podcast Culpa do Cérebro. Espero que daqui a algum tempo, quem sabe agora no ano de 2024, já que eu tô gravando esse vídeo em dezembro de 2023, eu tenho meu próprio podcast também. A princípio, a minha ideia é transformar os vídeos que eu tenho produzido em áudios em alguma dessas plataformas como Spotify ou Deezer, enfim. Enquanto vocês ainda não podem escutar um podcast do Pedro Psicólogo, ficam aí essas 10 recomendações. Garanto que vocês não vão se arrepender em escutar episódios desses 10 podcasts que eu indiquei. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.